O futebol brasileiro vive um momento curioso. Os dois times que mais têm rivalizado nas últimas temporadas e conquistado títulos estão envolvidos em uma troca curiosa. Uma troca entre dois ídolos que estão entre os maiores da geração atual de cada uma dessas equipes. Isso é muito inusitado e seria ainda mais não fosse todo o contexto que existe entre eles, né? Enquanto os dois dividem opinião na torcida, que tem parte que defende incondicionalmente até o fim e outra parte que já não suporta a ideia de tê-los por mais tempo, as duas diretorias parecem unânimes e estarem louquinhas para se livrar do péssimo custo-benefício que cada um deles se tornou por motivos diferentes e muito específicos em cada clube. Será que uma mudança de ares resolveria o problema para as duas agremiações? Será que alguma das partes teria vantagem nessa troca? Vamos analisar aqui essa troca entre Dudu e Gabigol, essa possível troca entre Dudu e Gabigol, falando aqui sobre tática sem tatiquês. Pessoal, já deixa o like aí, vamos chegar aqui rapidão. E lembrando que a gente vai analisar essa troca sobre o prisma do Flamengo, óbvio, né? Que é o time que a gente acompanha aqui no canal com exclusividade. A primeira coisa quando se vai reforçar uma equipe é entender se o time de fato precisa, né, daquela posição. Será que o Dudu seria uma das carências, resolveria uma das carências do elenco do Flamengo? Pois bem, aqui eu coloquei jogador por jogador, posição por posição e evitei colocar os moleques, né? Não coloquei os moleques, coloquei só os jogadores principais e o substituto direto. Evitei também colocar os mesmos jogadores ocupando ali a posição de reserva de várias caixinhas, digamos assim. Então o Léo Ortiz, por exemplo, é reserva da zaga, é reserva também da volância. O Gerson é titular na ponta, mas pode ser titular também no meio, ou pode ser reserva no meio, e etc. Então a gente tentou tirar a versatilidade da questão e trazer quais que são as principais dificuldades que o Tite está enfrentando, né? Uma delas é muito clara, ele quer um jogador para fazer ali a que o De La Cruz faz, e o Flamengo está contratando o Marcos Antônio para essa função. Marcos Antônio, inclusive, que eu apelidei de dublê do De La Cruz. Assista o vídeo do Marcos Antônio, está muito, muito próximo de ser anunciado. Então assista o vídeo aqui que eu vou deixar aqui no banner, que é o vídeo de análise completa dele, falando qualidades e falando defeitos também. Então essa é a principal carência, mas além dessa carência, existe uma carência muito clara nas pontas. Por quê? Além de existir essa questão da versatilidade do Gerson, Luiz Araújo e Everton Cebolinha são jogadores que só jogam em um dos lados, assim como o Bruno Henrique. E para completar, os três jogadores são muito diferentes entre si. Enquanto o Luiz Araújo é um jogador mais agudo, né, de finalização, o Cebolinha é um cara mais criador e o Bruno Henrique é quase que um homem de área, é um jogador de muita velocidade, que precisa de campo para jogar um pouco melhor. Então, os jogadores que estão ali naquela função, eles são bastante diferentes entre si, e o Tite vem falando que ele gostaria de ter um ponta-direita armador. Por quê? Porque ele entende que na esquerda ele já tem o Everton Cebolinha, ele tentou bastante vezes já mudar o Cebolinha de lado e falhou miseravelmente em todas elas. Chega, né, dessa invenção de colocar o Cebolinha na direita ou de colocar o Bruno Henrique na direita. E a propósito, o Luiz Araújo vive um grande momento, inclusive atuando como meia, né? Então, até despontando ali para ser talvez o reserva do Arrascaeta ou titular, sei lá, né? Tá jogando muito bem. Então, além dessas posições, tem o Wesley e Varela. O Wesley pode até sair, mas mesmo ficando, aparentemente ganhou a posição, mas é um jogador ali sempre muito questionado, muito jovem, ainda imaturo para ser, digamos, um titular absoluto. Então, concluindo que espaço no elenco pro Dudu tem sim, e ele sim faz parte de uma das carências que o Tite tem no time, né? Mas será que ele cumpre bem essa carência? Gente, o grande trunfo do Dudu é que ele pode jogar dos dois lados. Na situação atual do Flamengo, por exemplo, que tá com o Bruno Henrique lesionado e o Cebolinha também, ele poderia jogar no lado esquerdo, que inclusive seria o seu lado preferencial. Mas a última grande temporada dele com a camisa do Palmeiras foi no título brasileiro de 2022, onde ele atingiu a marca histórica de entrar em campo e atuar
nos 38 jogos da campanha do título nacional, título conquistado com sobras por parte do Palmeiras. Isso tinha acontecido a última vez com o Conca, no Fluminense, muito antes. O Dudu foi titular em 36 desses 38 jogos e entrou ali por controle de carga, ficando no banco em 2 dessas partidas, né? Então, foi um jogador impressionante ali na sua participação em 22, não à toa ele é muito ídolo ali do Palmeiras. E, curiosamente, nessa temporada jogou muitas partidas pelo lado direito. Faz parte do trunfo dele também ser, sim, um ponta criador. Muita capacidade criativa. Naquele campeonato, entre os jogadores com mais de 20 jogos na posição a cada 90 minutos, ele foi o primeiro em passe-chave, foi o primeiro em número de passes inteligentes. Passes inteligentes é enfiada de bola nas costas ali, entre a última linha, né? Entre o zagueiro e lateral, na última linha, já próximo do gol. Além disso, né, ele é um jogador muito aguerrido e ele vence duelos ofensivos, né, com 57% de aproveitamento. Foi o segundo cara de maior aproveitamento nesses duelos ofensivos. O time do Abel Ferreira depende muito disso, né? A forma como ele joga depende muito do jogador vencer o seu duelo direto contra o adversário direto. O que traz até uma pulga atrás da orelha de por que ele está indo atrás do Gabigol, que tem muita dificuldade nesse aspecto. Dribles, o Dudu também foi um dos principais dribladores e ele tem um aproveitamento incrível nos dribles, com 65%. Foi o quarto nesse atributo ali, em jogadores nessa mesma posição, com acima de 20 jogos a cada 90 minutos ali em 2022. Em ações totais ali, atacantes ganhas, ele foi o terceiro com 6,77 e foi o quarto em número de assistências a cada 90 minutos. Ou seja, um cara extremamente produtivo que, claro, nem tudo são flores. Na verdade, o Dudu representa um risco enorme, representaria um risco enorme ao Flamengo e representa, sim, um risco enorme ao Palmeiras atualmente. O Dudu sofreu uma lesão muito parecida com a do Bruno Henrique. Inclusive, o Palmeiras achou ali coisas semelhantes e tentou tratar o Dudu de uma maneira como o Bruno Henrique foi tratado no Flamengo, tentou se inspirar nisso, uma vez que a lesão ocorreu um ano depois. O Dudu só agora começa a voltar depois de ter perdido 52 jogos pelo Palmeiras, e o Dudu segue sendo uma incógnita. Diferente do Bruno Henrique, que voltou no ano passado jogando muito bem e que alterna bons e maus momentos, o Dudu ainda não se sabe. Ninguém sabe o que esperar dele. E para completar, ele é o maior salário do futebol brasileiro, o 6º maior salário de todas as Américas, perdendo só para os jogadores da MLS, que fazem o top 5, digamos assim. Messi, Insigne, Shaqiri, Bernardeschi, Driussi, todos esses caras fazem o top 5 ali. O primeiro cara da América do Sul e o único ao lado ali do Borré, né, no top 10, que faz parte desse top 10 ali, é o Dudu. Então, assim, isso coloca a situação num nível ali de risco elevado. O Dudu, para sair do Palmeiras e ir para o Flamengo, ele vai aceitar ganhar menos? A diretoria do Flamengo vai aceitar pagar ao Dudu um salário maior do que paga, por exemplo, ao Arrascaeta, maior do que paga, por exemplo, ao De La Cruz, maior do que paga ao Pedro e ao Gerson, que acabaram de cortar o maior dobrado para garantir a liderança do time durante a Copa América? Será mesmo que o Flamengo do Rodolfo Landim faria esse alto investimento num ídolo de uma outra agremiação com salário superior ao salário do próprio elenco? Será que o Dudu aceitaria reduzir o valor? Apesar de estar sendo pressionado pela Leila, ele acabou de não aceitar ir para o Cruzeiro para ganhar muito mais no Cruzeiro, onde ele já é um jogador querido por ter começado lá. Ele acabou de recusar porque foi pressionado pela Mancha Verde para não aceitar aquela proposta. Então, gente, me permitam aqui ter a minha sensibilidade aqui além da parte técnica. Me parece muito mais que isso é um vazamento feito para a imprensa por parte do staff do atleta, na intenção de fazer uma estratégia de comunicação que limpe a imagem do Dudu. Eu ficaria muito surpreso caso o Flamengo contratasse o Dudu. Agora, o Dudu pode ajudar mais o Flamengo na temporada do que o próprio Gabigol? Sim. O Dudu traria ao elenco do Flamengo
algo que o Gabigol não poderia trazer? Sim. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, o Gabigol precisa tentar algo diferente na sua carreira, porque claramente não tá dando certo, já fazem 2 anos que não consegue jogar futebol e hoje a formação que a equipe usa e a boa fase do seu concorrente direto fazem com que realmente no Flamengo ele não vá ter chance, né? Então, o Gabigol não servia mais ao elenco do Flamengo, tanto que tá fora e não tá fazendo menor falta. Então, ter o Dudu ali seria um upgrade, porque você vai ter um ganho numa posição que você tem alguma carência e você conseguiria resolver o problema. Da mesma forma, para o Palmeiras, ele está bem servido ali nas pontas, mas tem um problema crônico no comando do ataque, de um jogador de caráter decisivo, etc. Caso o Gabigol, por um passe de mágica, volte a ser o Gabigol de 19 a 2021, eles vão ter esse problema resolvido. Mas para o Gabigol conseguir fazer isso, ele vai precisar mudar de ares. O que deixa a gente curioso é que realmente o Gabigol ele conseguiu deteriorar a imagem dele de tal forma que ele está nesse momento servindo para limpar a imagem do Dudu. Ele está servindo como um objeto para o staff do Dudu poder limpar a própria imagem do jogador que tomou ali primeiro a decisão de sair, depois a decisão de ficar, se queimou com uma ala da torcida e muito com a diretoria do clube que o quer ver pelas costas. Além disso, pode existir o fator motivacional de cada dirigente, né? A Leila de tirar um ídolo do Flamengo, né, e dar esse presente à sua torcida. Mas isso seria neutralizado caso o Dudu fosse para o Flamengo, porque aí o Landim faria o mesmo. Então, se ela leva o Gabigol, eu trago o Dudu. Olha só como aqui a gente é competente, ainda daria uma estratégia eleitoreira para as duas partes, né? Aí você pode falar, pô, o Flamengo tá dando um cara de 27 por um cara de 32, também tem esse componente, mas não se esqueça, o cara de 27 já não tem mais contrato, e o cara de 32 tem mais 1 ano e pouco de contrato. Então, a idade meio que para de valer, é mais alguma compensação financeira, é mais quanto um vai ferir o outro, é mais quanto um não vai reforçar o outro e etc. Se você fosse dirigente, o que você faria? Me conta aí em forma de comentário. Deixa o like no vídeo se você gostou desse conteúdo. Esse conteúdo foi menos técnico do que o habitual aqui do canal, mas eu te convido para se inscrever no canal. Vamos chegar aí nos 51 mil inscritos para aos poucos ir galgando ali e chegar perto da nossa plaquinha para quem sabe daqui a 1 ano a gente chegar lá, tá bom? Então muito obrigado e eu fui.